Boa tarde, todas e todos. Eu sou o professor Pedro Coveiro Saavedra Aves Aradel. Uma honra estar aqui neste evento do Iberojur. Gostaria de deixar aqui registrado o meu agradecimento ao Iberojur, ao professor Fábio Veiga, que está aqui conosco, inclusive, dando suporte. Gostaria de agradecer a todos que se inscreveram nos seus trabalhos, que estão presentes para apresentar e também os que estão presentes para assistir, certo? Bom, antes de começarmos, vou lembrar a todos e todas que nós estamos com o tempo justo. Exato. Então, as apresentações terão 10 minutos, sendo que eu vou ligar um cronômetro e vou mostrar quando faltar 1 minuto. Eu conto com a compreensão de vocês para a gente não atrasar a atividade seguinte do programa do nosso evento. Ok? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso grupo de trabalho com a apresentação do pesquisador Alexandre José França Carvalho, que é da UNAMA, aqui da UNAMA, e ele vai falar sobre bioeconomia como estratégia de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Então, eu queria convidar nosso pesquisador Alexandre José, por favor. Você terá 10 minutos contados a partir de agora. Ok. Muito boa tarde a todos. Me chamo Alexandre Carvalho, sou advogado aqui em Belém, especialista em direito ambiental. E minha proposta de pesquisa é trazer a bioeconomia como estratégia de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Quem é mais novo talvez não possa conhecer, mas eu quero começar com uma seguinte reflexão. Região Norte, ferida aberta para o progresso, sugada pelos sulistas e amputada pela consciência nacional. Nos anos 80, uma banda de rock paraense chamada Mosaico de Ravenna iniciava assim a sua música de principal sucesso. Ela tinha como propósito denunciar como os outros de fora viu a Amazônia. Viu a Amazônia como uma região a ser explorada, a ser explorado seus recursos nacionais, seus recursos naturais, perdão. Viu a região como um almoxarifado para seus interesses, uma periferia do capital internacional. A Amazônia, se a gente for pensar ao longo do seu processo de desenvolvimento econômico, desde o passado da exploração da borracha, passando pelos ciclos econômicos posteriores, como mineração, pecuária, mineração, indústria madeireira, nunca conseguimos proporcionar um modelo de desenvolvimento econômico e social para a Amazônia. Nunca perdemos. Mesmo pensando da década de 80 para cá, mesmo com uma legislação ambiental robusta, Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, Constituição Federal de 1988, que trouxe a constitucionalização do meio ambiente, o papel importante do Brasil na EPA 92, influenciando a legislação internacional ambiental, que trouxe, a partir de 92, esse conceito de desenvolvimento sustentável, Código Florestal, legislação sobre licenciamento ambiental, mas nunca o direito foi capaz de ser uma solução mágica para trazer desenvolvimento econômico e social. Nunca. Nunca conseguimos proporcionar um desenvolvimento econômico e social na Amazônia pautado no desenvolvimento sustentável, mesmo com uma legislação robusta. Por quê? O direito, eu vejo, ele não é uma solução mágica. Hoje, o direito é pautado no direito de evidência, um direito que se associa a outras ciências. No caso, eu estou discutindo a bioeconomia, estou discutindo a bioeconomia enquanto políticas públicas. Disciplina essa trazida da ciência política pensada nos Estados Unidos. O direito deve ser pensado em conjunto com outras ciências, como evidências, para assim a gente conseguir proporcionar políticas públicas de maior eficácia para trazer o tão almejado desenvolvimento sustentável para a Amazônia. O que importa, gente, que a gente deve refletir é que o que a gente deve fazer enquanto política pública tem que fazer e tem que fazer rápido. Porque se avançarmos mais 10,
15%, 20% na degradação ambiental da Amazônia, esse ecossistema amazônico que a gente conhece vai deixar de existir. Porque a Amazônia vai chegar a um ponto de não retorno, como bem explica nosso pesquisador Carlos Nobre. Em ponto de não retorno, a floresta não vai prestar os serviços ecossistêmicos que ela presta, principalmente quando a gente fala de sequestro de carbono. A mente humana não conseguiu criar uma tecnologia de sequestro de carbono, que melhor sequestra o carbono da atmosfera, um impacto significativo no cenário de mudança climática, é a floresta em pé, a floresta preservada. Para tanto, a gente tem que criar políticas públicas capazes de manter essa floresta preservada. Nada mais justo que hoje, se pensar de todos os períodos de fracasso, pensar na bioeconomia como estratégia, talvez, mais eficiente, mais adequada para a gente alcançar esse tão almejado desenvolvimento econômico e social para a Amazônia, mais sustentável para a Amazônia. Entretanto, para alcançar essa estratégia, o governo do Estado do Pará criou dois planos, que eu venho discutindo na minha pesquisa, que é o Plano Amazônia Agora e a Política Estadual de Bioeconomia. Me desculpe, mas o Plano Amazônia Agora, para mim, peca de um pequeno erro. Não é um plano. É só uma carta de boas intenções. Plano, para a gente pensar políticas públicas, para ter eficácia, para ter métricas de avaliação, tem que ter metas de médio, curto, médio e longo prazo, para a gente conseguir medir isso. A política nacional, a política estadual de bioeconomia tenta, ao meu ver, corrigir esse aspecto. Ela já se configura mais como uma política. Ouviu as comunidades tradicionais da Amazônia, ou seja, cumpriu a Convenção 169 da OIT. Entretanto, para ter eficácia enquanto política pública, a política estadual de bioeconomia está, a meu entender, dissociada uma política estadual que existe de ciência, tecnologia e inovação. Bioeconomia, para gerar resultados econômicos, gerar emprego, gerar renda, gerar uma efetiva política pública, ela precisa estar pautada, associada a uma estratégia de ciência, tecnologia e inovação. Sem estar dissociada, a gente vai pensar bioeconomia, com todo respeito para quem trabalha nesse setor, como uma feira da economia criativa. A gente vê aqui na porta da universidade. Isso não é bioeconomia, gente. É economia criativa. Bioeconomia é a exploração econômica de forma eficiente da biodiversidade. Tem que estar associada a uma política de ciência, tecnologia e inovação. Então, a política pública, para ser eficaz, tem que ter métricas. Métricas de número de patentes, de curto, médio e longo prazo, metas de contrato de transferência de tecnologia, metas de empresas tecnológicas que se instalam na Amazônia, que pesquisam na Amazônia. A pesquisa que a gente faz aqui é de qualidade, mas ela tem que sair da universidade para o mercado. Só assim a gente vai conseguir construir junto um modelo da bioeconomia pautado no desenvolvimento sustentável. E como eu digo, o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer com pressa. Antes que a Amazônia, que eu conheci, que eu estudei, e o que a gente vive, deixa de existir, se transformando em algo que a gente ainda não conhece. E ela não vai prestar os serviços ecossistêmicos que a floresta produz hoje na Amazônia. Eu vejo que isso tem que estar associado tanto à estratégia nacional de bioeconomia que o governo federal propõe, quanto à política nacional de ciência e tecnologia. Se a gente não partir para esse estratégia, não partir para essa eficácia dessa política pública, a gente, mais uma vez, vamos perder o bonde da história e, mais uma vez, vamos fracassar. A Amazônia, para quem não é da região, deve ser compreendida como um local não só estratégico para o desenvolvimento nacional, pela sua riqueza, pela sua biodiversidade, por ser o maior manancial de água potável que tem no mundo. Mas aqui na região moram quase 30 milhões de pessoas. É justo
nós, amazônicos, quererem, almejarem uma estratégia de desenvolvimento. Não queremos mais ser periferia. Não queremos mais ter a periferia do capital internacional. Não queremos. Essa é uma questão de justiça. Nós, como pesquisadores, como profissionais do direito, devemos ter o nosso papel, exercer essa cidadania. E exercer a cidadania fazendo o quê? Associar a ciência jurídica com um direito pautado em outros tipos de conhecimento, um direito de evidência, que a gente possa construir e colaborar com a gestão mais eficiente das políticas públicas para a Amazônia. Eu, como pesquisador do direito, já finalizando a minha fala, Uhum. eu falo o seguinte, que a gente vive a dicotomia de... Não é dicotomia, mas o pensamento da derrota e o fracasso. Né? Quem pesquisa direito ambiental, eu acho, eu me incluo nisso, convive sempre com a derrota e o fracasso. Mas, como diz um ex-procurador da República, que muito me influenciou na minha pesquisa, o ex-procurador Felício Ponte Júnior, num evento que eu participei, ele foi cirúrgico e me influenciou muito a minha pesquisa na Amazônia. Por que eu quero pesquisar na Amazônia? Ele usa uma paráfrase de um texto de um dos maiores pensadores de todos os tempos, que é o antropólogo Darcy Ribeiro. E ele fala assim: eu fracassei em quase tudo que eu fiz. A gente tentou fazer uma política ambiental para proteger a floresta amazônica. Os índices de desmatamento estão aí para provocar que a gente fracassou. A gente tentou proteger os nossos rios da Amazônia. O garimpo ilegal polui a nossa água, contamina o nosso peixe, mostra que a gente fracassou. Mas eu penso assim, que o meu fracasso como pesquisador são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar daqueles que exploram economicamente a Amazônia de forma que nos prejudique nosso futuro. Muito obrigado. Excelente. Estou entrando aqui, admite. Onde que vai isso? É, pode vir aqui as pessoas, chat, participantes. Não, mas então, estou indo aí direto, conferindo. Ninguém não. Então, obrigado. Queria agradecer ao nosso pesquisador por ter observado o tempo. Tá? E agora, seguindo a sequência aqui da nossa pauta, gostaria de convocar a próxima apresentação a ser feita pela Luciana Santos Silva. Ela é da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, está aqui presencialmente. Está aqui? Não está na sala? Está online, por acaso? Bom, não estando, nós passaremos à seguinte apresentação da pesquisadora Isabel Cristina Nunes de Souza e também do pesquisador Celso Guimarães Oliveira. Isabel, você está online e Celso está de forma presencial. Então, vocês ensaiaram isso? Sim, tá programado. Ok. Vocês vão ter 10 minutos, os dois. Tudo Então, bem. gostaria de agradecer a presença de vocês. E o tema da apresentação é a participação popular em questões ambientais, a importância dos agentes facilitadores. Vocês têm 10 minutos e o tempo já é de vocês. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de começar falando que o nosso trabalho se concentra no tema da democracia participativa ambiental, e esse conceito tem marcos importantes, né, no cenário internacional. Um deles é o princípio 10 da Declaração do Rio de 1992, a ECO 92, que defende o acesso à informação, participação pública e o acesso à justiça em assuntos ambientais. Esse princípio ele foi, inclusive, incorporado à Agenda 2030 e se reflete no Objetivo 16 dos ODS, que busca sociedades pacíficas e instituições eficazes e inclusivas. Bom, desdobrando o princípio 10,
nós temos o Acordo de Escazú, o primeiro tratado ambiental juridicamente vinculativo para a América Latina e o Caribe. Ele foi assinado em 2018 e está em vigor desde 2021 e já foi ratificado, né, por 17 países da região. O Brasil assinou o acordo em 2018, mas ainda não o ratificou. E, embora não seja vinculativo para o país, suas disposições, né, como o artigo 7º, sobre participação popular em questões ambientais, podem ajudar a interpretar o nosso direito interno. E, no Brasil, a Constituição de 1988 já garante a soberania popular, sendo que o povo exerce o poder diretamente ou por representantes eleitos, e a participação cidadã se manifesta também através do voto, plebiscitos, referendos e iniciativas populares. E a legislação infraconstitucional também prevê mecanismos participativos. O Estatuto da Cidade, por exemplo, ele lista instrumentos como órgãos colegiados, debates, audiências e consultas públicas para a gestão democrática das cidades. Esses mecanismos estão alinhados, né, com o Acordo de Escazú, que preconiza para a participação em decisões ambientais de interesse público, como ordenamento territorial. Mas a simples existência das normas não garante a participação plena no país. É preciso um agente facilitador, para que a participação cidadã deixe de ser uma formalidade legal e se torne uma realidade prática. O Acordo de Escazú, no artigo 10, reconhece essa necessidade, né, ao comprometer aos estados a fortalecer capacidades nacionais de participação, incluindo a dotação de recursos para instituições competentes. Então, a nossa pesquisa, ela levanta a hipótese de que o Ministério Público brasileiro pode exercer esse papel de agente facilitador, porque, por sua missão constitucional, é o guardião do meio ambiente e dos direitos difusos e coletivos. Então, a sua atuação pode intensificar a participação social, dando voz a grupos marginalizados e permitindo que valores não econômicos e interesses não predominantes sejam considerados nas decisões ambientais. E agora eu passo a palavra para o meu coautor, que ele vai trazer mais exemplos a respeito desse papel do Ministério Público. Perfeito. Muito obrigado, então, Isabel. Diante, então, dessa possibilidade do Ministério Público atuar como agente facilitador, nós, então, estamos conduzindo uma pesquisa financiada pela FAPESP, em que, então, investiga a atuação do Ministério Público Estadual e Federal no Estado de São Paulo e também na comarca de Coimbra, em Portugal, fazendo, então, um comparativo. E desse trabalho em especial, nós estamos trazendo, então, os dados, os resultados da pesquisa relacionados, então, a São Carlos, que é uma das comarcas estudadas. E aí, em São Carlos,
está pelo limitado a questões individuais. E, a partir desse caso, eu reduzo o termo para Verein versus Suíça, o tribunal ele estende a sua interpretação para obrigar, e aí entra no tema da minha tese, que estou desenvolvendo doutorado na Universidade de Alcalá, ele estipula uma obrigação positiva de direitos humanos, que o, o Estado suíço ele teria o dever de agir positivamente, de promoção de políticas públicas a danos ambientais. Então, esse precedente, no artigo 8º, ele entendeu que questões climáticas ela pode dando uma violação ao artigo 8º, que fala da saúde, da família. E aí, o entendimento extensivo da Corte Europeia foi no sentido de que, mesmo para situações genéricas, esse artigo também é aplicável para salvaguardar, então, esse direito ambiental não mais de um indivíduo. Então, um dano. E aí a grande questão de discussão, a possibilidade do tribunal, enquanto intérprete da convenção, ele chegar ao ponto, né, de ir um pouco além, de simplesmente entender que deveria lhe deixar, esse termo que eu estava procurando, de deixar margem, que esse é o precedente, É o deixar último ligado? os estados estipular quais seriam as medidas, e Acho aí que é o último. eles vão um pouco mais além, no sentido de obrigar que seja já estipulado uma política com base em questões científicas, obviamente, mas invade, então, um pouco a competência do que o Estado ele deve fazer. E aí a crítica do trabalho é no sentido de, apesar de reconhecer o avanço por parte da Corte Europeia, qual seria, então, os limites vamos dizer assim, desse controle jurisdicional feito por parte da Corte Europeia de analisar as políticas. Então, a Corte Europeia, por meio desse precedente, ela vai acabar se tornando uma julgadora de políticas, né, climáticas. Então, ele estipulou basicamente que o Estado ele deve apresentar, com base em científicas, quais seriam, então, as políticas para remediar a situação, né, e também prevenir novos danos, né? E nesse caso, a principal crítica contida no voto, um dos votos dissidentes do caso em questão, é justamente no sentido de que o Tribunal Europeu ele carece de expertise na temática para fazer esse tipo de análise. E outra, acabaria, eventualmente, invadindo na esfera de competência do legislativo e do executivo. E aí a grande discussão que a gente tem aqui também no Brasil, nas decisões da nossa Corte Constitucional, de configurar ou não o ativismo judicial, né? Mas sem entrar nessa esfera, até porque um trabalho de 7 a 15 laudos não permitiria isso. O objetivo foi simplesmente evidenciar, né, o objetivo deste trabalho foi evidenciar que nós tínhamos, então, uma linha de precedentes até meados de 2024, que restringia a essa obrigação ambiental, né, de agir, né, limitado a questões individuais, e a partir desse caso, Verem contra a Suíça, o tribunal ele foi além para um dever agir positivo por parte dos Estados, de coibir danos, questões ligadas a questões climáticas, né? Então, evidenciamos essa evolução jurisprudencial e colocamos as nossas ponderações, professor, preocupações eventuais em relação à questão de incompetência, principalmente no sentido, lembrando a teoria de separação de poderes e até o limite da jurisdição, mas também elogiando e destacando aspectos positivos desse precedente,
que acaba atuando no vácuo da própria convenção, que não prevê um direito explícito a esse tipo de situação de salvaguarda de obrigações climáticas, de direito ambiental dessa natureza difusa. Então, em síntese, foi isso para um trabalho de 7 a 15 laudas, foi evidenciar essa evolução jurisprudencial e tecer algumas considerações, eventualmente, com a oportunidade de uma pesquisa de maior abrangência entrar num aprofundamento, né, dessa questão. Então, é isso. Aí agradeço. Excelente. Excelente, obrigado, Breno. Parabéns pela tua exposição e também por você ter observado o tempo. Na verdade, você usou menos até do que o tempo, né? Então, eu queria te agradecer muito. Ótima tua pesquisa. E vamos passar agora à próxima apresentação. Então, te agradeço. E na sequência, vou voltando aqui para a ordem inicial da lista. Nós temos aqui Andresa Maria, certo? Presente. Frederico Antônio e Jimmy Souza. Acredito que Andresa e Jimmy presente, Frederico não. Não. Preferem esperá-lo ou preferem apresentar? Apresentar? Então, sentem-se aqui, por gentileza. Queria aproveitar para agradecer, né, a acolhida a acolhida e a gentileza, né, com a qual estou sendo recebido aqui, né, em Belém do Pará, inclusive pelo Jimmy e pela Andresa. Então, meus caros, estimados, vocês terão 10 minutos. Não sei se treinaram para dividir o tempo, mas de qualquer maneira, o cronômetro, apesar da recepção, né, da acolhida gentil e de toda a consideração, o cronômetro será implacável. Bom, brincadeiras à parte, não fiquem nervosos, vocês podem começar. Pois não. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma honra participar mais uma vez do CONSAF, que participamos no ano passado também. Eu sou Andresa Nascimento. Gostaria de cumprimentar, na pessoa do presidente do Iberoju, o professor Fábio Veiga, todos os presentes, também o professor Pedro, que está aqui. Diante disso, vamos falar um pouquinho do tema, né? Vou fazer uma breve introdução, devido ao tempo que o meu mediador acabou de me dizer agora, novamente. Falar de meio ambiente, hoje o mundo vive esse clamor pelo meio ambiente, né? Pela conservação e preservação ao meio ambiente. Nós teremos aqui em Belém, no mês de novembro, a COP30, em que este será o tema discutido, debatido. Então, Belém está vivendo realmente, não só em termos de infraestrutura, mas também políticas públicas, em parcerias, voltadas para que a gente possa realmente desenvolver esse tema. E diante disso, a gente percebe que não, tanto no cenário internacional, quanto, por exemplo, nós temos no artigo 225 da Constituição Federal, a gente tem a previsão constitucional de que o meio ambiente ele é responsabilidade de todos. É considerado um direito fundamental. Sendo assim, o nosso tema ele foi pensado realmente da necessidade de se conhecer as boas práticas voltadas para a sua efetivação. E o professor Jimmy dará continuidade. Bem, primeiramente, boa tarde. Estou aqui, nosso querido presidente do grupo, professor Fábio Veiga, também nosso presidente de mesa, professor Pedro Saavedra, meus sinceros cumprimentos. Bem, está na terceira edição do Iberoju, parceria com a UNAMA, no Coisa muito importante. De largada, tenho que informar que meu nome é Júlio Carlos, professor da Casa da UNAMA. Leciono aqui largamente nas disciplinas de Direito Empresarial, Direito dos Negócios e Direito Financeiro. Bem, a minha pesquisa no estrito sensu, o mestrado, vem me dando esforços a fim de esclarecer alguns desafios constitucionais
mediante diálogos internacionais, cuja base do referencial teórico é o professor Marcelo Neves, o qual vem desenvolvendo um trabalho belíssimo quanto ao Instituto do Transconstitucionalismo, no qual, enquanto método, procura desenvolver diálogos quanto a soluções para problemas públicos transconstitucionais. E, dentre eles, com certeza, nós temos o clamor pela observância aos tratados internacionais em matéria ambiental. E, nesse momento, sinalizo pelo menos, dentre os muitos outros, 3 que foram subscritos pelas maiores economias do mundo, as que mais carbonificam a economia, que são o quadro de trabalho da ONU em 92, assinado em Nova York, e os outros 2 tratados que ratificaram os compromissos internacionais que foram realizados, inclusive pelo Brasil, que são o Acordo de Paris e, no mesmo ano, 2015, o Sendai Framework, tratados internacionais relevantíssimos em razão das matérias que administraram quanto a desastres naturais e mudanças climáticas. Bem, nosso trabalho hoje diz respeito a um dentre os muitos outros 17, os outros 16 objetivos para desenvolvimento sustentável da ONU, que é o ODS número 13, que é o Climate Change, mudanças climáticas. O mundo está mudando. E dentre as mudanças climáticas, o Acordo de Paris, principalmente, que ratificou na ECO 92, em Nova York, busca no seu artigo 2 e 4 comprometer os países que subscreveram esse tratado importantíssimo a conseguirem manter o clima abaixo da elevação da temperatura global de 2 graus. E isso repercute drasticamente em todo o ecossistema mundial. E nós, que sempre fomos agraciados por Deus e pela natureza, nunca tivemos desastres naturais que levaram à morte frequentemente brasileiros. Tivemos em 23 a catástrofe do Rio Grande, né? Os rio-grandenses, brasileiros como nós, morreram. Mais 50 pessoas morreram no Rio Grande do Sul. Então, falar sobre soluções práticas para problemas transversais, transconstitucionais, como esse do meio ambiente, é muito importante. E o nosso trabalho diz respeito a como, diante desse grande desafio, nós podemos cooperar junto à manutenção da temperatura no mundo, não só no Brasil. E dentre as muitas possibilidades, nosso trabalho se concentra especificamente em falar sobre a descarbonização do meio ambiente. Como descarbonizar o meio ambiente por meio da transição energética. Bem, o Brasil, para todos os efeitos, apesar das grandes oportunidades de melhoria na gestão pública e governança pública, tem muito a ensinar ao velho continente e nossos irmãos anglo-saxões aqui na América do Norte, quanto a boas práticas em relação a fontes menos poluentes de energia. Precisamente, a Empresa Brasileira de Pesquisa de Energia, a EPE, ligada ao nosso Ministério de Minas e Energia, assim como o IPE, produziram um conteúdo muito importante e publicizaram dados que dizem o seguinte: o Brasil hoje está na vanguarda, protagonizando governança em matéria ambiental quanto à geração de energia, enquanto outros países pelo mundo enfrentam grandes dificuldades com suas matrizes elétricas e energéticas. O Brasil hoje está utilizando preponderantemente a matriz hidrológica, matriz fotovoltaica, solar, de biomassa e biocombustíveis. Então, isso nos coloca a utilizar termoelétricas que queimam diesel e emitem efluentes de gás a efeito de estufa na atmosfera em somente 30%. E fato muito relevante, não recorrente, que aconteceu foi que, dentre as possibilidades de utilização de fontes de geração de energia, nós temos hidrogênio verde, cujo método é especialmente isolar a partícula de hidrogênio da água. E para isso nós precisamos de muita energia. E para ser considerado hidrogênio verde,
é esse processo de isolamento dessa partícula de hidrogênio, gerando um combustível limpo, que não emite efluentes, não emite CO2, precisa de matrizes energéticas limpas também, como eu acabei de falar, fotovoltaicas e eólicas. E o Brasil hoje é considerado pelo resto do mundo uma nova Arábia Saudita enquanto hidrogênio verde, em razão das suas particularidades geográficas. Nós temos uma costa imensa e nós temos grandes projetos de geração de energia limpa no Nordeste do Brasil. E isso coopera significativamente para a possibilidade de nós termos, no curto espaço de tempo, protagonistas mundiais de geração de energia e do combustível de hidrogênio verde. Então, ao final do dia, a nossa hipótese é: o hidrogênio verde pode ser utilizado como combustível limpo e pode cooperar para a efetivação e concreção dos compromissos realizados pelo Brasil, principalmente no Acordo de Paris, em seu artigo 2.4, no qual, consequentemente, nos coloca como protagonistas na conservação do meio ambiente e do clima mundial. Então, eu termino aqui a nossa abordagem quanto ao trabalho, agradecendo imensamente a oportunidade, o local de fala, e que nós possamos problematizar e sistematizar esse tema, até porque ele é dramático e é irresistível a todos nós. Aí, para todos os efeitos, lançando mão, parafraseando o nosso importante chanceler, secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, nós estamos lutando pelas nossas vidas e, no momento, nós estamos perdendo. Então, assim termina nossa abordagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer imensamente aos que apresentaram, Andresa e Jimmy, né? E vocês foram perfeitos e, inclusive, observaram o tempo regulamentar. Musiquinha nem tocou aqui para vocês, tá? Então, eu quero agradecer muito a participação de vocês e vou passar agora a próxima apresentação. Se houver tempo, se tivermos tempo, nossa primeira obrigação é que todos apresentem. E, feito isso, e havendo tempo, aí aproveitaremos, desfrutaremos de um debate e seria maravilhoso. Mas, antes, a nossa obrigação principal de cumprir com o tempo, por isso que eu estou sendo rigoroso com o trato do tempo, com o cronômetro, tá? Mas gostei muito da apresentação de vocês e muito obrigado. Perfeito. Obrigado. Obrigado a vocês. Bom, neste exato momento, seguindo a ordem da lista que cá tenho em minhas mãos, em forma digital, chamo a pesquisadora Luciana Santos Silva. Encontra-se? Professor, eu estou aqui de forma virtual. É possível? Sim, é possível. Tá. Você pode, por gentileza, abrir a sua câmera para que nós a possamos ver? Eu fiz a consulta à organização, que por questões pessoais não podia estar presente, e sinalizaram que entrasse, que poderia apresentar online. Problema nenhum. Eu vou só virar o computador para a nossa audiência presencial, para que eles a possam ver e, com sorte, também a possam ouvir. A possam Tá. ouvir. Possam ouvi-la. Então, cá estamos. Você terá 10 minutos, começando agora. Palavra sua. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar este importante evento que completa aí no seu segundo ano, desejando também que tenha vida longa. E o nosso trabalho, ele analisa as questões climáticas no Brasil a partir do relatório produzido pelo Tribunal de Contas da União, relatório número 032.255/2023.3. Eu queria inicialmente, como forma até de apresentar a metodologia, falar o porquê que escolhemos esse relatório do Tribunal de Contas da União, sendo que este ente, ele tem várias ações relacionadas tanto ao meio ambiente como, mais especificamente, em relação às questões climáticas.
Então, esse relatório ele foi escolhido por ser o mais recente produzido pelo Tribunal de Contas da União. Esse artigo, que ora apresento a Vossas Excelências, ele é fruto de pesquisa do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Democracia e Discurso Contra-Hegemônico, vinculado ao curso de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Então, em sendo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito humano, esse é um dos temas e das nossas linhas também de pesquisa. Então, dito isso, eu gostaria de ressaltar que o objeto dessa auditoria do Tribunal de Contas da União, e já justificamos o porquê de debruçarmos sobre esse relatório de auditoria, o objeto da mesma foi a governança para enfrentamento das crises climáticas no Brasil. Esse relatório, ele traz dados importantíssimos e entendemos que esse relatório, ele é de muito interesse não apenas para a governança do Estado brasileiro, não apenas para o Tribunal de Contas, mas para toda a sociedade, inclusive para a academia. Então, esse relatório, ele é fruto de uma auditoria operacional. Essas auditorias operacionais promovidas pelo Tribunal de Contas da União, eles têm por finalidade avaliar a gestão pública, portanto, dentro da seara das atribuições do Tribunal de Contas da União. É uma espécie de controle externo e é um material muito rico. Então, eu venho chamar a atenção aqui a todos e todas que estudam as questões do meio ambiente, que se debrucem sobre esses relatórios produzidos pelo Tribunal de Contas da União. Então, voltando, o relatório que nós escolhemos, né, e justificamos, ele é fruto de uma auditoria operacional, como eu falei anteriormente, que teve por finalidade avaliar a gestão pública. Então, a nossa pesquisa, ela é uma pesquisa bibliográfica e qualitativa a partir dos dados produzidos pelo Tribunal de Contas da União no referido relatório. O que é que esses dados eles sinalizam para a gente? Esses dados eles sinalizam que a governança de enfrentamento climático no Brasil ele teve um período aí muito importante de descontinuidade e de desmonte das políticas públicas sobre a questão climática no Brasil. Esse desmonte e essa descontinuidade das políticas públicas apontam no relatório, ele teve início a partir da saída da presidente Dilma, da presidência da República, e aí eu não vou qualificar, né, até por questões de tempo, já que alguns denominam juridicamente como impeachment, outros sociologicamente como golpe, e o nosso trabalho ele marca, né, a partir desses relatórios, a saída sem assumir nenhuma dessas denominações, porque entendemos que foge ao escopo do trabalho. Então, voltando, qual é o principal ponto que esse relatório nos apresenta, mais especificamente sobre as questões climáticas no Brasil? Aponta essa descontinuidade e esse desmonte a partir da saída da presidente Dilma, sendo que essa governança climática ela só passa a ser reconstruída a partir do ano de 2023, ou seja, a partir do atual governo. O que nós observamos também na produção desse relatório, que é um dado muito rico, é quanto à metodologia utilizada por esse relatório. Então, o relatório do TCU, além dele identificar quais as fragilidades das questões climáticas no Brasil, ele também vem apontando, sinalizando, principalmente para o governo, quais são as medidas que podem ser possíveis ou que devem ser aplicadas para que a gente tenha proteção do meio ambiente a partir da tutela das questões climáticas no Brasil.
Então, eu estava falando da metodologia apresentada por esse relatório. É uma metodologia dialogada, porque houve diversos entes estatais e não estatais para fazer e apresentar o panorama das maiores dificuldades apresentadas, e dentre elas destacamos aqui, a partir da saída da presidenta Dilma, a descontinuidade, o desmonte dessas políticas públicas, que somente a partir do governo federal atual, segundo o relatório, é que vem promovendo, ainda com dificuldades, mas que supera essa fase de desmonte e descontinuidade para passar para a fase de uma tentativa de reconstrução. Então, esse relatório, por ser dialogado, ele também garante a transversalidade do tema, porque vários entes e pessoas de diversas formações são ouvidas em fóruns específicos para construir esse panorama. E o relatório desse tribunal, desse documento produzido pelo Tribunal de Contas da União, ele é enviado também para diversos entes estatais. O Ministério do Meio Ambiente, destacamos aqui como exemplo, o Ministério da Fazenda e a Casa Civil. Como a nossa própria Constituição sinaliza que o meio ambiente é um direito de todos, não só das presentes gerações, mas, sobretudo, também das futuras gerações, é necessário falar, quando falarmos das questões ambientais, e em especificamente, objeto do nosso trabalho, as questões climáticas, é necessário que haja um diálogo amplo, porque ao mesmo tempo em que todos, gerações presentes e futuras, somos titulares do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por outro lado, todos nós também temos o dever de intervir na construção e na efetivação desse direito. E é nessa perspectiva que o relatório aponta que, além dessa descontinuidade, desconstrução de políticas públicas, neste período, que há também uma fragilidade na articulação, que há uma articulação deficiente entre o Estado, os entes subnacionais e também a sociedade civil. Infelizmente, o tempo é curto, não dá para a gente apresentar, né, todos os dados aí da nossa pesquisa, mas apresentamos o essencial e concluo, né, chamando a atenção dos que estão aqui presentes, da academia, da sociedade civil, da riqueza que esses relatórios do Tribunal de Contas da União trazem, e até para desmistificar que o Tribunal de Contas ele atua apenas com a finalidade de controle externo de gastos. Não, ele tem uma forte atuação, não só na auditoria operacional, mas inclusive no cenário internacional, sendo protagonista das questões climáticas no Brasil e, mais especificamente, não só trazendo o panorama, mas tentando construir, cobrar e finalizar, para que não só as autoridades competentes, mas que toda a sociedade olhe o meio ambiente como um direito, e um direito que, ao contrário, né, do que vem acontecendo, um direito que vem sendo desconstruído, depende de todos nós que esse direito ele seja preservado e seja efetivado, não apenas para quem aqui está, mas também para gerações futuras. Eu agradeço o professor Pedro e os demais presentes a oportunidade de estar participando de um evento tão importante. Quando eu falo participando, não apenas apresentando o trabalho, mas, sobretudo, ouvindo os colegas. Meu muito obrigada. Então, muito obrigado. Queria aqui registrar, né? Sua exposição foi excelente, todos a ouviram em alto e bom som e a puderam ver também pela, pela tela do computador. Então, agradecemos, tá, pela sua pesquisa interessante, traz dados, né? Ótimo. Então, agradecemos mais uma vez e agora vamos passar à próxima exposição. Então, nesse exato momento, convido Ivan Damasco, um engenheiro. Só aqui. Ok, já o vejo.
Isabel Cristina Nunes de Souza e Celso Maran de Oliveira. Falarão sobre a tutela ambiental dos espaços livres, públicos e multifundiários no contexto urbano. Vocês terão 10 minutos, não sei se ensaiaram, né? Bom, Ivan, você como está online, eu vou virar o computador para que as pessoas o possam ver e quando for o caso de faltarem 2 minutos, eu avisarei a você ou ao Celso que encontra-se aqui presencialmente do meu lado. Combinado? Combinado. Então, a palavra é de vocês. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu vou iniciar a apresentação do nosso trabalho, intitulado A Tutela Ambiental dos Espaços Livres Públicos e Multifinalitários no Contexto Urbano. Nas últimas décadas, a urbanização intensa ela tem gerado pressões significativas sobre os recursos naturais, o uso do solo e a qualidade de vida da população, especialmente nas cidades dos países em desenvolvimento. Nesse cenário, as áreas verdes e os espaços livres urbanos tornam-se cada vez mais elementos fundamentais. Essas áreas não apenas proporcionam espaços de lazer e convivência, mas também exercem funções vitais, como a regulação do microclima, melhoria da qualidade do ar, o controle de enchentes, promoção da saúde pública. Além disso, favorecem a integração social e o fortalecimento do vínculo entre a população e o meio ambiente. No Brasil, a legislação já reconhece a importância desses espaços, especialmente quando se trata de vegetação associada à hidrografia, como no caso das APPs. E, além disso, conceitos como infraestrutura verde-azul vêm se consolidando como estratégias eficazes para integrar natureza e cidade, oferecendo soluções mais sustentáveis e multifuncionais para o planejamento urbano. Nesse sentido, nesse trabalho, nós abordamos a viabilidade da internalização dos bens, posicionando-a como um pilar fundamental para a promoção da sustentabilidade ambiental urbana. Bom, no trabalho são apresentados os elementos que compõem essa relação e algumas referências legais e normativas aplicáveis no contexto brasileiro. Além disso, é apresentado um estudo de caso do Ministério Público no município de São Carlos, no estado de São Paulo. Agora eu passo a palavra para a coautora Isabel. Boa tarde a todas e todos. Dando continuidade, né, à apresentação. O desenvolvimento urbano sustentável, ele encontra um forte respaldo legal na Constituição Federal de 1988 e em legislações posteriores, como o Código Florestal. Esses dispositivos legais enfatizam o direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, orientando os municípios para uma gestão integrada dos recursos naturais, especialmente das águas e das áreas de preservação permanente, as APPs. A legislação também reforça que intervenções nesses espaços só podem ocorrer mediante utilidade pública, interesse social ou atividades de baixo impacto ambiental, preservando assim os atributos ecológicos essenciais para a manutenção dos ecossistemas. A discussão jurídica sobre os limites das APPs em áreas urbanas consolidadas exemplifica os desafios atuais de conciliar interesses de preservação ambiental com as demandas urbanas. Enquanto alguns dispositivos legais recentes atribuem aos municípios a competência para definir novos limites para essas áreas, ainda persiste o debate sobre a sua constitucionalidade. Esse cenário ressalta a importância de se adotar uma abordagem holística na gestão do território, onde o poder público, em parceria com a sociedade, tem o papel de garantir o equilíbrio entre desenvolvimento urbano e preservação ambiental para o bem-estar das gerações presentes e futuras. E agora eu passo a palavra ao meu coautor, professor doutor Celso Maran de Oliveira. Um outro elemento nessa pesquisa, que é a da urbanização, que é muito importante. Nós apresentamos, então, os dados mundiais de que, no início desse século,
mais da metade da população mundial passou a viver então nas cidades. Nós estamos trabalhando com uma cidade em que mais de 95% da população vive no ambiente urbano. Nós estamos falando então do interior do estado de São Paulo. Se nós formos comparar, inclusive, com algumas outras cidades, uma outra cidade, por exemplo, Ribeirão Preto, 99,6% da população vivendo nas cidades. Então, assim, continua tendo essa tendência de ocupação dos espaços urbanos e há uma necessidade, então, das pessoas acessarem esses espaços livres públicos, né? E diante realmente da importância que tem de todos os serviços, né? Sejam serviços ecossistêmicos ou serviços realmente para a própria população, que seja, no caso, no mínimo, lazer, né? E aqui em Belém, né, eu fiquei realmente muito impressionado com o número de praças, né? Não é diferente no caso de algumas cidades do interior de São Paulo, como então São Carlos, e lá há uma demanda muito forte pelo acesso a esses espaços, mas espaços com qualidade, né? Então, diante dessa pesquisa científica que nós conduzimos, que é verificar qual é a atuação, então, do Ministério Público para fazer valer todos os direitos das pessoas de acesso a esses ambientes de qualidade, né? Nós identificamos, então, 3 inquéritos civis em curso, né? Em 2 deles, né? Seja do Parque Araci ou da Travessa 8, quando nós construímos o texto, havia a promessa de realização, então, de audiências públicas, consultas e audiências públicas, no sentido da população dizer exatamente o que ela quer, né? Quanto à gestão, né? E tanto a infraestrutura quanto realmente outros aspectos de zeladoria desses espaços livres, públicos, né? E um terceiro, que nós identificamos no momento que escrevemos o texto, era do Bicão. Em relação aos 2 primeiros, né, havia promessa, então, de audiências públicas e de consulta, mas nesse exato momento, já atualizando o texto, isso não vai mais acontecer, mas houve a inclusão de um outro espaço livre público, chamado, então, de cartódromo, em que será instaurado um inquérito civil e com a realização de consultas e audiências públicas. E algo que também já aconteceu e agora vai se intensificar é relacionado ao Bicão, então é o nome desse espaço, né? Em que tem uma comunidade muito atuante, né? Nós, inclusive, identificamos os chamados profissionais da participação, estão muito concentrados naquela determinada região, em que eles provocaram já o Ministério Público para a realização de uma audiência pública e absolutamente tudo que eles solicitaram, eles então alcançaram junto à administração pública em uma audiência pública provocada por eles, mas não convocada pelos cidadãos, mas essa proposta inicial acolhida pelo MP, em que realmente realizou uma audiência pública, e muito interessante realmente que nós acompanhamos, inclusive, a realização dessa audiência pública, como que houve essa movimentação cidadã nesse momento, né? E o poder público de imediato acolhendo, então, com promessa de que realmente realizaria, e no dia seguinte começou já a realizar, acolhendo absolutamente todas as propostas apresentadas. Agora, em continuação, já tem, então, vai finalizar agora, dia 10, uma consulta pública, que está, então, em curso, no Bicão e também no cartódromo, em que é muito interessante essa consulta pública que está sendo realizada pelo Ministério Público, que nós estamos conduzindo pesquisas paralelas relacionadas a diagnóstico ou formas facilitadas ou diagnósticos participativos cidadãos, né? E aí, o que nós identificamos? O Ministério Público, nessa consulta, vai, então, simplesmente perguntar qual é o problema e qual que é a solução que vocês, então, esperam, e aí vai realizar audiências públicas naquele formato de audiências públicas de escuta, depois, logo em seguida, audiências públicas de retorno por parte do poder público. Então, o que a gente espera ver nessas audiências como resultados, nesses inquéritos civis relacionados, então, a esses mecanismos participativos? Como aconteceu naquela primeira audiência pública, a gente espera que realmente esses inquéritos civis eles tenham um termo
que o Ministério Público alcance um termo de ajustamento de conduta com um compromisso formal realmente do Ministério por parte da administração pública e que realmente todos os desejos e anseios e direitos, principalmente dos cidadãos, não somente no entorno, né, mas os cidadãos da cidade possam realmente ter cada vez mais acesso a esses espaços livres públicos tão importantes realmente para as pessoas. Muito obrigado. Excelente. Então, queria parabenizar, né, triplamente, né, parabenizar o trio pela exposição, né, se estivéssemos no Sul, diríamos tricompetente, trilegal, e respeitaram o tempo, né, em trio, que é triplamente mais difícil. Então, queria parabenizar Ivan, Celso, Isabel. Bom, seguindo a ordem, teremos agora a apresentação dos pesquisadores Danilo Sá e Ágata Amoras de Aguiar. Presentes estão. Então venham e sentem-se aqui, por favor. Obrigado. Queria reforçar também aos demais presentes que fizeram suas apresentações que assinem a lista de presença. Todos já o fizeram? Então, por favor. Deixa eu enquadrar vocês para que todos em casa os possam ver, mas podem olhar para a nossa plateia presencial, que está aqui presencialmente os assistindo, e a apresentação do Danilo e da Ágata tem o título Do Luxo ao Lixo, obsolescência programada como propagador de mazelas sociais e ambientais. Excelente o tema. Sob a perspectiva do lixão do Orá, na capital da Amazônia. Então, vocês têm 10 minutos, não sei se combinaram ou ensaiaram, mas o cronômetro vai ficar aqui, eu aviso vocês quando faltar 2 minutos. E a palavra já está com vocês. Boa tarde a todos. Danilo, essa é a minha colega Agatha. Nós viemos aqui apresentar o resumo que nós fizemos, submetemos ao Congresso, que é intitulado Do Luxo ao Lixo, a obsolescência programada como propagador de modelos sociais e ambientais na perspectiva do lixão do Orá, na capital da Amazônia. Primeiramente, não fique tímido. Tá, não, está tudo certo. Só segurar. Eu gostaria de explicar o que é a obsolescência programada e o que é tornar algo obsoleto. Então, nós temos 3 perspectivas. A primeira é a da função. Então, um novo produto, ele exerce a sua função de forma mais eficiente em relação ao antigo. Temos a obsolescência na perspectiva da desejabilidade. Então, um novo produto, ele se torna mais desejável justamente por causa de alguma função nova ou de algum atributo novo. Mas também temos na perspectiva da qualidade, que é o foco do trabalho, que ocorre quando se cria um produto novo, já de forma proposital, com esse intuito de reduzir a vida útil dele, ou seja, a expectativa de vida do produto, justamente para influenciar nesse consumo das partes. Geralmente, quando se fala de obsolescência programada, se trata de eletrônicos, por exemplo, celulares, computadores e tablets. Mas é importante frisar que isso pode acontecer com qualquer produto. Por exemplo, carros, roupas, utensílios de cozinha, eletrodomésticos. Isso. Porque, no exemplo das roupas, eu posso fazer uma roupa com um tecido resistente que vai resistir a várias lavagens, que vai durar anos. Mas, nesse caso da obsolescência programada, se criam roupas, nesse caso, com tecidos super baratos, com tecidos que não são resistentes e que, com 1 ano de uso, vai para o lixo. Isso é feito de forma proposital. E isso surgiu justamente porque se percebeu que produtos que são duráveis, eles não são interessantes para a economia, eles não são interessantes para os negócios. Por quê? Por qual motivo eu compraria um produto de forma reiterada se o meu está em perfeito estado? Por que eu trocaria de celular de 3 em 3 anos se o meu está funcionando perfeitamente? Então,
O consumo, é claro, que sempre fez parte da história da humanidade. Só que a diferença é, antigamente, você tratava de um consumo de bens úteis, de bens necessários. E hoje em dia, esse consumo, ele abriu espaço para o consumismo. Um consumismo exacerbado, um consumismo descontrolado, de bens que não trazem qualquer utilidade real para a vida de alguém. São questões fúteis, questões voluptuárias. E isso se aliou também à questão da globalização. Por quê? A cada dia surgem novas tecnologias. Hoje, eu crio um produto que faz X, mas amanhã, o mesmo produto, ele é criado, sendo que ele faz X e Y, e no outro dia, X e Z. E a cada momento que é lançado esse produto novo, há um incentivo para o consumidor de querer comprar esse produto novo. E quando lança outro, ele compra um novo, de novo, de novo. Então, isso reitera esse modelo de produção que não é sustentável. Então, não se preocupa com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente para as gerações futuras, mas também para as gerações que vivem hoje em dia na Terra. E nós sofremos as consequências dos impactos ambientais, por exemplo. Então, obviamente, quando a gente fala de obsolescência programada, é uma questão multidisciplinar, interdisciplinar. A gente fala sobre direito, sobre economia, sobre engenharia, sobre sustentabilidade, vários quesitos. Só que quando a gente fala de direito, geralmente se trata de direito do consumidor, por exemplo, tendo até mesmo a perspectiva do mito da soberania do consumidor. E, na verdade, ou a pessoa que vai comprar algo, ela não tem uma liberdade, ela não tem uma autonomia nessa compra. Porque a todo momento ela é bombardeada com marketing, com propaganda, que, na verdade, controla e impõe o que essa pessoa vai consumir. Mas a gente percebe que tem consequências também, principalmente, na verdade, para o meio ambiente e para questões sociais. Por quê? Esse fenômeno da obsolescência programada, ele reitera as práticas não sustentáveis, reitera o desmatamento, reitera a exploração de recursos finitos, de recursos não renováveis e, consequentemente, o aumento da desigualdade socioeconômica das pessoas. Então, também se alia ao fato de que esses resíduos, muitos deles, têm uma tecnologia muito complexa. E já trazendo para essa perspectiva local, que nós temos no resumo, que é o lixão do Orá, as pessoas que entram em contato com esses produtos não sabem como manuseá-lo de forma correta, não sabem como separar as partes. Tá. Faltam bastante. Enfim, são várias consequências que vão ser explanadas a seguir, e diferem com princípios como o da preservação, o da equidade intergeracional e o do desenvolvimento sustentável, que é o foco desse painel aqui. Então, no final, onde que esses resíduos sólidos param e quem é que mais sobra nesse descarte? Na nossa pesquisa, a gente quis observar de uma forma mais regional a perspectiva das pessoas que residem no entorno do lixão do Orá, que é entre o limite entre Belém e Ananindeua. E com o despejo, muitas vezes irregular, de resíduos sólidos tecnológicos, o lixão recebe diariamente milhares de catadores, entre crianças e idosos, que trabalham também de forma irregular e precária, sem acesso a condições básicas de higiene e de segurança. E muitas das vezes exercendo essa atividade a fim de conseguir alcançar uma renda mínima para a subsistência de sua família. Então, a gente vai entender agora mais a perspectiva social do que acontece com as pessoas que se deparam com esse descarte de resíduos sólidos que é ocasionado muitas vezes pela obsolescência programada. Quando a gente fala sobre o lixão do Orá, é um lixão localizado nesse limite entre Belém e Ananindeua. E por que a gente fala que esse despejo acontece de forma irregular? E por que a gente fala que esses catadores que trabalham no lixão do Orá, eles trabalham de forma irregular? Porque em 2010 se teve uma lei, que foi a Lei 12.305, e estabelecia que os lixões do Brasil inteiro deveriam acabar e esse fechamento deveria ocorrer até agosto de 2014. E junto com esse fechamento, não seria um fechamento abrupto, você teria um processo de fechamento do lixão e nesse processo teria a regularização desses catadores como trabalhadores formais. Mas a realidade foi outra. A gente entende que quando a gente tem uma cronologia dos fatos, se percebe que não se teve políticas públicas que conseguissem fazer com que esses catadores
se tornassem trabalhadores regularizados. Não se teve um processo de conscientização desses trabalhadores do que iria acontecer. Eles não tiveram nenhum processo de informação sobre o que iria acontecer naquele local. E também não se teve esse fechamento regular do lixão. A gente entende que até hoje esse lixão está ativo de forma irregular. E não se teve o fechamento dele em 2014, apenas em 2015 se teve o desativamento dele e ele se tornou um aterro sanitário de Marituba, que foi também algo previsto na lei. Porém, apesar de ele ter se tornado aterro sanitário, que na verdade é um lixão, só que mais regularizado da forma que se tem fiscalização do local, fiscalização de que resíduos iriam chegar no local e também dos trabalhadores do local, não se teve essa fiscalização de forma efetiva, ou seja, continuou se tendo um lixão. E quais as consequências para as pessoas que residem no local, próximas ao local, e para os catadores que vão lá todos os dias? As consequências são muitas. Como a gente tem um lixão que funciona de forma irregular, se tem diversos gases químicos que derivam do lixão, se tem também um enxofre que advém do lixo do local, ele é despejado no Rio Aurá, que é o rio que circunda a região do bairro do Aurá. E só um exemplo, que era alguns dados que eu ia colocar, era que esse enxofre que é despejado no Rio Aurá, ele é consumido pela população. Como que ele é consumido pela população? Tá bom. Ele é consumido pela população justamente porque esse enxofre, esse chorume, quer dizer, ele contamina o solo e a água, contamina os canos de água subterrânea do local e faz com que essa população se banhe com esse chorume, essa população toma esse chorume porque eles consomem essa água. Então, a gente consegue ver consequências para a saúde dessa população. Não só isso, como no lixão, tem vários incêndios que ocorrem justamente por ter vários resíduos sólidos que não são despejados de forma correta e eles acabam queimando. Então, vou dar mais esse exemplo. E com esses incêndios, a população acaba tendo diversos problemas respiratórios, porque eles são tão isolados do resto da cidade que acaba que os bombeiros não chegam ao local. E um exemplo disso foi há 2 anos atrás, um incêndio que durou vários dias, e os bombeiros só foram até o local depois de 4 dias em que estava tendo um incêndio, só porque esse incêndio a fumaça chegou a outros bairros. Então, a gente entende como tem uma negligência estatal com aquele local. E o último exemplo que eu vou dar é que... Você tem que concluir que você já passou o tempo. Tá bom. Então, é isso, gente. Excelente. Muito bom, muito bom. Fiquei muito contente, um tema muito interessante, pertinente, e vocês se saíram muito bem, né? Temos aí a geração dos pesquisadores do amanhã, né? Que o meio ambiente, o clima e tudo é para todos nós, mas principalmente para vocês que são mais jovens e se tudo der certo, ver que deu certo, e se tudo der errado, vão ter que conviver com isso mais tempo do que nós, que já somos mais antigos e não viveremos tanto, né? Estão de parabéns ambos, viu? Obrigado. Bom, e agora vamos fechar as apresentações do nosso GT com a última exposição da Caroline Silva do Nascimento e da Maria Luísa Nascimento Dias. Estão aqui presentes? Caroline Silva do Nascimento Dias e Maria Luísa do Nascimento Dias. Imagino que sejam parentes, né? Ambas da UNAMA Brasil. Estão presentes no recinto presencial ou no recinto virtual? Última chamada. Bom, parece que não. Sendo assim, nós temos cerca de meia hora para fazermos um debate. Gostaria de convidá-los a se sentar mais próximos. O ideal seria a gente fazer um círculo, mas aí ia bagunçar muito a organização das cadeiras. Mas
Por favor, venham aqui para frente, vocês que estão aí atrás, né? Sentem-se aqui nessa primeira fileira para a gente tentar fazer um momento de debate, para a gente tentar trocar, né? Aumentar essa troca entre nós. Façam assim, ó, sempre peguem essa primeira fila, porque senão uns vão ficar de costas para os outros. Podemos botar a cadeira aqui também, ó. Você pode sentar aqui também. Isso. Ó, entra aqui. Isso, pode sentar aí. Fica à vontade. Vou colocar a Fábio aqui em cima, ó. Pronto. Tá seguro. Bom, obviamente, fantástico. Deixa lá. Você volta. Tá. Nesse momento, o que eu acharia interessante? Nós trocarmos impressões sobre apenas. Gostaria que nós aproveitássemos esse tempinho para trocarmos impressões sobre as apresentações de cada um, né? E também abrir oportunidade para o eventual esclarecimento adicional. Gente, a Bíblia vai falar um minutinho, cronometrado. E tudo é cronometrado, para que todos possam falar. Funcionando agora. Então, vamos ter essa dinâmica. Tá? Então, eu queria dizer que eu gostei muito dessa apresentação de vocês, tá? Tentando fazer mais ou menos de trás para frente, está mais fresco na memória. Tá? Essa questão da obsolescência programada é importantíssima. Nós já temos uma série de conflitos, inclusive bélicos, que dizem respeito a minérios que são escassos, inclusive que existem no solo amazônico, embaixo da floresta. E esses minérios estão sendo desperdiçados porque os aparelhos eletrônicos que já duraram 5 anos, agora duram 2, duram 1 ano. E eu sou uma pessoa que eu tenho um certo ranço nessa história, eu tento lutar contra a corrente. Então, eu tento consertar as coisas na minha casa. E aí, então, uma luta. Né? Eu estou com uma TV lá de 50 polegadas, eu separei ela para levar para o fabricante, para ver se ele conserta a televisão, antes de você ter um micro-ondas. E a obsolescência programada passa por isso também. Pelo fato de que é muito mais difícil você consertar um aparelho que existe do que você comprar um novo. O mesmo vale para as roupas. Por exemplo, sapato. Por exemplo, sapato. A forma como a sola do sapato é colada hoje dificulta você trocar a sola do sapato, porque antigamente, quem é mais antigo sabe, né? Nós vimos um sapateiro, um bom sapato de couro e trocávamos essa sola do sapato. Mas hoje é feito para que isso seja possível. Então, é tudo arquitetado propositalmente para que nós consumamos desnecessariamente. E isso faz com que utilizemos desnecessariamente recursos da natureza. Né? Então, na questão do hidrogênio, olhando aqui para os nossos amigos aqui, para a Andressa e para o Gil, né? Isso vai gerar uma série de conflitos também, porque vai demandar muita água para fazer isso. Então, e poucas pessoas estão debatendo isso. Por que se considera o Brasil a meta futura dessa gente? Porque nós temos grandes bacias hídricas. Nós estamos enfrentando grandes períodos de estiagem. Né? E como o Jimmy colocou, isso é importante dizer, se nós não temos o input para fazer hidrogênio com uma fonte renovável, limpa, e limpa é discutível aqui, porque tem impacto na eólica, no solar, mas o menos agressivo possível ao meio ambiente, essa energia não é limpa. E é um contrassenso, muitas vezes. Né? Exemplo, quem roda com um carro elétrico e acha que está contribuindo para o meio ambiente, se a bateria desse carro for carregada em uma termoelétrica a gás ou mesmo a carvão, ele está, na verdade, poluindo triplamente o meio ambiente. Porque aquele carro tem aquelas baterias todas que possibilitam a ele ser elétrico, ele gastou uma quantidade colossal de recursos ambientais escassos que provavelmente estão retirados de uma floresta e isso provocou o desmatamento, a retirada da vegetal. Então, são temas interessantíssimos. Né? Tua exposição também foi muito interessante.
Porque muitas vezes os planos, muitas vezes não, observamos aqui, né? Na maioria esmagadora das vezes, os planos para a Amazônia não são feitos pelos habitantes da Amazônia. Isso vem desde a época das universidades, faziam-se os planos, né? E continua a história, né? Das últimas hidrelétricas e tudo mais. Processos que muitas vezes foram feitos à revelia das pessoas daqui, que não tiveram espaço de fala. Isso aproveito aqui, já que você trouxe esse viés interessante, para falar do Márcio Souza. Não sei se você já recentemente no Brechó, e ele tem um livro chamado A História da Amazônia. E ele fala, uma das poucas coisas que nunca mudou durante a história, passando pela fase de colônia, império e repúblicas variadas, é que os planos para a Amazônia são impostos quem não está na Amazônia. O que nos leva, já vou dar agora a resposta, o que nos leva a essa questão da participação. Né? Porque eu queria falar 10 minutinhos também. Então, vou passar a palavra para que vocês possam fazer comentários e também conhecer um pouco mais, cada um sobre a pesquisa do outro, mas sempre lembrando que é um minutinho para a gente não estourar o tempo na nossa próxima atividade. Então, vamos mandar uma conferência. Bom? Eu vejo meio isso, que a Amazônia, os planos de desenvolvimento da Amazônia, ao longo de décadas, não foram pensados pela Amazônia. Mas tem algo que me incomoda hoje muito mais do que isso. Planos ditos, elaborados por Amazônia, por lideranças da Amazônia, não escutam quem está na ponta, quem está na linha de frente, como povos, comunidades tradicionais. Ou pior, escolhe alguns povos e comunidades tradicionais para ser escutados em outros não, em detrimento de outros. Então, ou pior, tenta impor um tipo de desenvolvimento econômico para essas comunidades que talvez a nossa elas não concordam. Tem isso que uma comunidade indígena quer estar no mercado, quer estar comercializando no mercado. Talvez não seja estranho uma comunidade quilombola, mas uma indígena sim, uma ribeirinha sim, tem seu modo de vida tradicional, precisa ser respeitado. Então, vivemos um duplo fracasso. No passado, outros pensaram sobre a Amazônia, mas hoje os amazônicos não enxergam outros amazônicos. Não estão de plano de desenvolvimento econômico e social. Aproveitando, então, professor, consigo falar bem rápido, né? Essa discussão de políticas públicas, como o colega de cima para baixo, precisa ser realmente desconstruída. E a necessidade de construir um novo modelo é de baixo para cima, que é bottom-up. Isso que nós, lá no Centro de Estudo de Democracia da Universidade Federal de São Carlos, a gente tem, então, estudado bastante essa questão do cidadão como um ente muito importante. Né? Os deputados, como a gente faz o governo, mas tem pesquisas lá, e como que realmente o cidadão pode agir para, não só ter voz, mas que realmente a sua voz seja ouvida e depois o seu desejo seja acolhido. E essa questão de ouvir a população não basta, né? Porque a gente tem diversas metodologias aí no curso em que são somente para passar algumas demãos de perfis da democracia participativa que não passam de uma democracia falseada. Né? Então, tem formas inovadoras para se ouvir a população. A gente mesmo, quando desenvolve uma pesquisa nesse sentido, a população ela não aceita resolver ou responder questionários complicados. Ela quer algo muito simples, né? Pronto para ela, só assinalar exatamente as alternativas. Senão ela vai se sentir desestimulada, ela não vai participar. E aí a gente vai ter, então, uma outra maquiagem da participação por meio, então, do instrumento que é o da consulta. Obrigado. Eu passo aqui seguindo. Isso me lembra, só um instantinho, isso me lembra uma vez no processo de licenciamento ambiental, eu não posso citar o caso, né? Trabalhando nessa história, em que houve uma audiência pública, e uma audiência pública houve um rechaço veemente da população, inclusive um rechaço violento. Né? Mas o empreendedor defendeu precisamente que houve coletiva e que houve participação. Sim, eu perdi isso. Então, assim,
até que ponto, né? Tem situações, e aí, olhando para o outro lado também, tem situações, e aí eu posso falar como carioca, né, no Rio de Janeiro, que é muito difícil, né, você integrar bastante pessoas, né? Se você entra numa área controlada por uma facção criminosa, por uma milícia, né, e não nos escutem, né, porque vou voltar para o Rio de Janeiro, para continuar lá, né, mas é complicado, muito complicado. Até porque eu fui no lixão de Ativar recentemente, estava comentando com vocês, né, ontem à noite, comentei com alguém, eu comentei com alguém. Se você não pode usar 4 tipos de cores, cada cor tem respeito ou à milícia ou a uma facção criminosa. Se você não fosse de branco, você podia sair lixo. E tinha que saber previamente a cor. Tinha que saber previamente a cor. E tinha que saber passar nas barricadas para chegar lá e ouvir aquelas pessoas que estão no chão desativado e tentando sobreviver. E elas reclamam da desativação do chão. Elas perderam a fonte de renda delas, que era catar, né, o lixo. Então, acho que são paradoxos, né? Mas é muito interessante também a perspectiva. Agora, Vanessa, a palavra é sua. Sou do Gênero. Obrigada. Bem, fazendo uma reflexão sobre o GT, acredito que todos os temas foram bastante importantes e relevantes para que a gente possa pensar e não só ficar realmente. Eu lembrei falando com vocês, né, que eu já ministrei as políticas públicas. Eu acabei me apresentando, sou advogada e sou docente da instituição. Então, eu já ministrei essa disciplina em sala de aula. Eu lembro que eu conversava com os alunos. E os alunos nos mostraram como isso existe, porque realmente há uma associação entre a teoria e a prática. Então, com relação ao tema, que é o meio ambiente, hoje a gente não pode mais, a gente precisa viabilizar para que isso possa acontecer realmente de fato. Porque o clamor, ele é muito grande e o meio ambiente ele não consegue mais esperar, né? A gente vê isso, nós moramos numa cidade altamente quente e a gente tem problemas realmente a todo tempo voltado para o meio ambiente. Então, a gente precisa realmente efetivar políticas, precisam sair do papel, precisam se tornar reais, para que a gente possa realmente ter um meio ambiente mais saudável. Eu lembro que uma colega falou mais equilibrado, que está na Constituição, e a gente tem vidas, a gente tem crianças, a gente tem realmente pessoas que estão necessitando, a gente precisa disso diariamente. E diante disso, eu sou processualista. Eu confesso que eu estou nesse tema há pouco tempo, né? E tem me chamado muito a atenção, realmente, nesse sentido de trazer e buscar realmente essa necessidade de trabalhar mais o ambiente e de efetivar políticas que possam realmente trabalhar com os alunos, que a gente possa pensar. Na Unama Castanhal, não sei se eu tenho um minutinho, um segundinho. Ele pode falar do projeto que começará a ser desenvolvido lá em Castanhal, voltado ao ambiente. É isso que eu ia falar. Bem, boa tarde a todos. Parabenizar o último grupo, além de todos os demais, mas especialmente do Guinness aqui. E falar que, como o SAF, eu apresentei um trabalho sobre isso, sobre os resíduos sólidos, uma situação dramática. Tá? Se vocês chegaram aí no Maurato, foram lá, pois é. Eu fui no Maurato há um tempo atrás, e a situação é dramática. E outra, para além do marco legal, para todos os efeitos, nesse aspecto empírico prático, o Maurato está fechado. Está fechado. E não pode receber resíduo algum. Isso tem que ser dito. Não pode receber. E no último plano SAF, aí nós publicamos, né, participamos como coautores do livro Direitos Fundamentais e Sustentabilidade. E nós publicamos o artigo Meio Ambiente, ESG, Direitos Fundamentais e uma análise sobre o aterro sanitário marítimo. Então, para vocês, acho que vai a leitura, né, sobre algumas questões. Inclusive, nós falamos sobre externalidades e tudo mais, e aí é fantástico, na verdade, tributária que pode fomentar a atividade de políticas públicas, direito financeiro, para buscar soluções práticas para um problema que é dramático e irresistível e precisa de soluções práticas. Sei que revisar literaturas, revisar bibliografias é muito importante para a interesse teórico, mas se não tiver um engajamento prático,
um objetivo geral e um objetivo de pesquisa, você não consegue resolver. Problematizar é importante, mas objetivar e efetivar políticas também são muito importantes. Então, eu reduzo a opinião, falar isso. Isso. A senhora quer falar também? Tá. A senhora pode falar. Vou falar com experiência de Só um minuto, tá? Um minuto. consumidora, aproveitando o tema do chão, né? Agora, essa semana, eu comprei um fogão que tem 7 meses, que existe moderno, agora de mesa de vidro, estourou, quebrou. Eu ouvi várias reclamações, ainda tem medo de comprar. Eu sou eu tirando surpresa agora de estourar. Ou seja, o que está acontecendo? Nós, como consumidores, né? Estamos comprando produtos que estão sendo fabricados modernamente, com a tecnologia, não está valendo de nada, que é para a gente realmente, como você falou, daqui a pouco comprar de novo. Então, fica essa indignação, né? Com a nova tecnologia que é justamente para a gente derivar. Daqui a pouco, eu vou ter um equipamento, um aparelho internet, qualquer outra coisa, que vai para o lixo, que vai contaminar o meio ambiente. Eu acho que é por isso que a gente está certo, tá? Como consumidores, né? Para contribuir para o meio ambiente em relação a eletrodoméstico. Essa é a minha indignação no momento. Agora, mas não vai querer falar. Pergunta se o rapaz ele quer falar, você vai querer falar? Agora, presente dele. Era só em 2023, a prefeitura lançou uma licitação. E nessa licitação, eles queriam uma reativação do chão para o despejo de resíduos das obras da DOC. Então, é uma hipocrisia, porque quando a gente fala sobre climática, sobre querer que os resíduos sólidos se tenha uma sustentabilidade no despejo deles, porém, se teve esse lançamento dessa licitação para isso. E a gente procurou, tá? Aonde foi parar essa licitação? Então, teve o primeiro mês que cresceu o funcionamento e a gente só comprar um site que era da empresa e comprou no chão, uma empresa de São Paulo, e tem entradas individuais. Então, a gente tem essa frustração de fazer uma pesquisa sobre essa questão e ver que teve a reativação do local. Não, depois, talvez tenhamos uma segunda volta. Né? Vamos lá. Você dá o segundo para ela? Perfeito. Tem mais um minuto agora. Vamos lá. E agora essa questão, é uma frustração de a gente fazer um trabalho feito como essa população sofre com o lixão e ver que a prefeitura tem esse certificado completo com o suprimento da população. Exatamente quais são os orçamentos desse tipo de estação. Então, é difícil e no uma apresentação política feita, falei muito sobre essa questão da população que está completamente isolada no local, onde não entrar não entrar carro, só bicicletas, e é muito triste ver a realidade da situação, ver que a Copa está sendo usada mais para obras nos centros urbanos e para questões privadas, como uma feita de sólido de forma sustentável ou a questão do Tá ótimo. Bom, vamos fazer. Nós temos ainda 5 a 10 minutos. Tá? 4 minutos. Então, se alguém quiser falar agora, é no máximo. Você e você, o que levantaram a mão, então. Só para colaborar com isso que vocês, eu trabalho também com amigos. E a questão do atento sanitário da altura está no seguinte posição.
O atende vai ser compartilhado entre o município de Belém e o mais coisa. Só a cidade de Belém fez seu plano de gestão de resíduos de solo. A Anhanguera e a Marituba abriram mão ao governo do estado fazer para ela. No contrato com a empresa, está previsto em contrato, ela acha outro local para fazer esse contrato. O problema é que essa questão foi tão mal gerida, mal discutida pela população, que o local que está em fase de licenciamento ambiental, dentro da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade, a população não quer lá. Aí fica a questão. Na cidade, ali chama. Mas ela não quer o aterro sanitário. Então, tem uma lógica aí a ser discutida, né? Para a cidade. E essa lógica, tem a ver com debates, por exemplo, que a gente pode fazer em relação à justiça ambiental, né? Porque a ideia de que tudo que não presta tem que ficar longe de quem tem um poder aquisitivo, né? Tudo que não presta tem que ficar onde estão os menos favorecidos, porque os lixões dos aterros estão concentrados majoritariamente em locais com comunidades que não são empoderadas, que não têm escolaridade e que não têm meios de resistir àquilo. Então, aí isso subverte uma questão que é: por que não ter um tratamento de resíduos aqui na capital? Por que não ter um tratamento de esgoto descentralizado, inclusive, com custo menor, e ter uma estação de tratamento de esgoto na capital, aonde tem pessoas com poder aquisitivo? Então, é um paradigma que a gente vai ter que quebrar, porque esse paradigma não está certo, ele já se revelou que é. Reforçar que realmente todas essas questões há um distanciamento muito grande do poder dos cidadãos. Então, o cidadão não consegue fazer chegar realmente as suas demandas. Isso está importância de tudo a gente facilitador. Então, assim, eu recomendo fortemente que o Ministério Público seja considerado por vocês como um agente facilitador, porque os resultados das nossas pesquisas demonstram que realmente são casos de muito sucesso. Nós estamos comparando com outros países, inclusive, não só Portugal. Os resultados são tão positivos que, em março, a gente teve uma reunião com o Procurador-Geral da Justiça do Maranhão, que quer aplicar em todo o estado do Maranhão. Então, assim, considerem isso também, conversar com o Ministério Público aqui para ver se ele serve de ponte, porque a gente facilita a ponte. Quem que realmente vai fazer chegar ao poder público os anseios, os desejos da população de modo efetivo. E o Ministério Público tem se mostrado que realmente é o melhor agente facilitador no nosso cenário atual no Brasil. Então, assim, acho que deixo como recomendação que vocês realmente considerem sempre o Ministério Público. Dentro do tempo. Excelente, perfeito. Bom, nós estamos exatamente às 4 horas da tarde. Britanicamente, terminamos o nosso GT, fizemos o nosso debate, foi muito profícuo. Então, queria verdadeiramente agradecer demais a vocês e queria que vocês dessem uma salva de palmas para vocês mesmos. Muito breve. E, se quiser, podemos fazer uma foto do grupo de trabalho. Aonde? Pode ser aqui na frente. Aqui na frente. Então, vamos fazer uma foto do nosso GT, já para deixar mais não estava aqui. Estava aqui mesmo, não veio. Estava assim no meio.